Salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do canal Educação, iniciando mais uma aula da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, tá? Lembrando que essa disciplina ela tem para você do curso Técnico em Administração, tá? Tá matriculado no curso Técnico em Administração nas escolas da rede estadual do Piauí. Estamos no módulo 2, tá? Então, para quem ainda está assistindo essa aula, assim, meio que o que está acontecendo, tá? Eu tô vendo alguns comentários no chat. É isso, tá? A gente está caminhando, módulo 2. Vai receber certificado e que encaminhar até a final da jornada, tá? Direitinho, juntos vai dar certo, tá? Entregar todas as atividades necessárias, todas as provas, tem certificação. Tá bom, meus queridos? Bora lá! 8 horas e 16 minutos. Hoje estamos conversando com vocês sobre sobre comunidade e empreendedorismo, as atividades cooperativas. Primeiro tempo eu expliquei para vocês o histórico, tá? Como foi que surgiu essa ideia da cooperativa, justamente nessa ideia de solucionar problemas, de ter ideia, de ter criatividade, de ter inovação, tá? Para propor uma ideia de ideal coletivo, tá? Olha só, de ter um ideal comunidade, tá? De pessoas que se integraram com a mesma visão, com a mesma identidade, com o mesmo fim, tá? E claro, com ganho similar a todos. Bora vir mais, bora mais. Bom, outro marco histórico importante para nossa ideia, embora a gente tenha cooperativas aqui no Brasil desde 1889, a legislação brasileira ela é um pouquinho mais recente, poucão mais recente, né? Quase 100 anos depois, né? É uma lei que foi criada em 1971, tá? Então esse númerozinho aqui que a gente tem, ó, 71 é a data da publicação da lei, tá? Então, a publicação da lei. Toda vez que vocês verem o nome da lei, vocês vão ver que tem depois, tem uma barra e dois numerozinhos, é o ano da publicação da lei. Nesse caso aqui, a publicação da lei foi no ano de 1971, certo? 51 anos atrás, tá? A Lei 5.764 disciplinou a criação de cooperativas com a instituição de um regime jurídico próprio, destacando o papel de representações das organizações das cooperativas do Brasil, mas trazendo ainda alguns pontos que restringiam em parte a autonomia dos associados. Para que serviu essa lei, professor? Para garantir que as cooperativas que funcionavam dentro do nosso território, elas garantissem o direito das premissas que a gente trabalhou lá no primeiro tempo da nossa aula, da identidade, do ganho coletivo, enfim. Essa limitação foi superada pela Constituição de 1988, que proibiu a interferência do Estado nas associações, dando início à efetividade da autogestão cooperativa, do cooperativismo, certo? Agora, é claro que isso não significa dizer que a cooperativa ela é superior à Constituição brasileira. Não, tá? Mas simplesmente mostrou o livre acesso da criação delas, de eu poder ser livre, de eu poder criar uma associação cooperativa mais facilmente. E aqui no nosso estado, galera, a gente tem muitas cooperativas, eu não tenho exatamente o número certo, mas eu vou trazer para vocês nessa aula de agora, tá? Alguns exemplos de cooperativas que a gente tem aqui no nosso estado, não só no nosso estado, mas fora do estado também. E a gente tem muitas cooperativas. É uma boa forma, tá, de criação, tá, de gestão econômica. Agora, é claro, tá, meus queridos, a gente precisa ter uma ideia de que uma cooperativa ela nasce do que de uma associação de pessoas ou de diversas empresas, tá, com interesse em comum, tá? Não adianta eu sozinho querer ter uma ideia de uma cooperativa. Ah, tem uma ideia aqui de uma cooperativa. Não, galera. É coletivo, é coletividade. A grande
palavra-chave aqui é vamos solucionar essa ideia, esse problema juntos. No âmbito nacional, a gente não tem só a Lei 5.764. Professor, mas essa lei não foi barrada? Não, ela teve algumas entraves delas, alguns dispositivos legais delas, que foram anuladas com a nova Constituição, porque a Constituição Federal do Brasil, ela é mais recente, ela é de 1988, tá? E aí a gente tem alguns ideais democráticos mais fortes dentro da nossa Constituição. Então, algumas coisas elas não foram absorvidas, elas foram vedadas, tá? E aí, só que boa parte da lei continua funcionando. Então, a Lei Geral das Cooperativas, ela é de âmbito nacional, certo? Como assim âmbito nacional? Funciona em todo o território nacional, inclusive aqui no nosso estado, no Piauí. Como eu disse para vocês, galera, a gente não tem mais só um tipo de cooperativa, a gente tem vários tipos de cooperativa. A gente tem cooperativa de trabalho, de transporte, segurança e por aí vai. Para cada uma dessas cooperativas pode ter uma lei mais específica. A lei geral e a gente tem as leis complementares. Lei complementar de crédito, então para as cooperativas de crédito. Lei complementar para cooperativas de trabalho, tá? É uma das mais recentes que a gente tem, ó, 2012, tá? Lei de cooperativas sociais. Cooperativos, tem cooperativismo no Código Civil, nosso Código Civil atual, 2015 ou 2012? Confirma bem para mim. Porque a gente atuou. Aliás, Código Civil 2002. Tô confundindo o civil com processo civil. Mas só clica no primeiro que vai clicar nele. Lei de 2018. Não. 2002. Pronto. 20. Não. 2002, isso. 2002. Tá? Acho que é o processo civil que é mais recente. Pronto. Medida provisória também, todas essas leis aqui vocês podem consultar. Agora, é claro, viu, meus queridos, cada uma dessas leis, elas são específicas para um tipo de resolução, tá? Típica que você vai ter. Ah, eu quero abrir uma cooperativa de trabalho. É preciso consultar direitinho o que a lei das cooperativas de trabalho, elas visam, né? O que a gente quer dentro delas, tá? E aí ele vai dizer quais são as possíveis regras, como é que pode criar uma cooperativa como essa, uma associação, tá? Na Constituição Federal, ela vai falar sobre associações, é livre, tá? Para o associado entrar e sair dessa associação. Agora tem uns trâmites lá na Constituição para falar quando essa associação pode ser fechada, como ela pode ser fechada, tá? Ela é de comum acordo, enfim. Tá? Tem alguns pontos importantes que precisam ser travados lá na Constituição Federal. Tá? E nas possíveis cooperativas, o que é o trâmite ligado, por exemplo, à legislação? Aqui no Piauí, a gente tem uma legislação própria também, cada estado tem a sua lei, tá? Normalmente, a legislação estadual, ela é parecida com a legislação federal, tá? A nossa legislação é super recente, é uma legislação de 2016, tá? Mas aqui é para o estado do Piauí. Certo? Então é importante que quem quer abrir uma cooperativa conheça pelo menos a lei geral e a lei do próprio estado, tá? Então é importante que você consulte a própria lei para quê? Para que vocês, né, como cooperados, sigam a legislação da forma concreta, tá? Quanto ao resultado positivo alcançado pela cooperativa, por exemplo, de crédito, o objetivo deste trabalho vislumbramos a análise da legislação prática, que o retorno das sobras líquidas do exercício terá, olha só, que o retorno das sobras líquidas, galera, é o chamado lucro, tá? Por que uma cooperativa surgiu? A cooperativa surge com o objetivo de
solucionar um problema que normalmente é um problema econômico. Ah, é um conjunto da população que não tem muita grana ali para poder investir. Galera, a gente tem vários tipos de empresas no Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem empresas que a gente chama de empresas é, é, de associações, né? Sociedades, a palavra é essa. Nós temos empresas que a gente chama de sociedade. Normalmente aquelas empresas que tem, quando você lê o nome dela, aí tem lá LTDA. É uma sociedade limitada, tá? Aquela SA é uma sociedade anônima. Então o que que é isso? Tem um dono, né, ou vários acionistas, ou vários donos ali juntos, tá? E a gente tem empresas individuais, tá? Tem o MEI, que é a microempresa individual, uma empresa de uma única pessoa, tá? Então essa aí é uma MEI, que é a forma mais fácil de você entrar dentro do mundo empreendedor sozinho, certo? Aí a gente tem empresas individuais, como por exemplo a Eireli, tá? Que ela te separa perfeitamente o que é teu dinheiro do que é o dinheiro da empresa. Então, se a empresa quebrar, a empresa quebrou e o dono, tranquilo. Porque muitas vezes acontece isso, da empresa quebrar e o dono também ficar falido. Por quê? Porque você acaba misturando o que é o teu dinheiro do que é da empresa. Porque se a empresa quebrar, as dívidas da empresa vão ter que ser pagas de algum lugar, tá? E aí, para uma empresa ser, por exemplo, uma Eireli da vida, tá? Eu preciso ter algum montante de dinheiro para abarcar as dívidas daquela empresa. Então, para alguém abrir uma empresa chamada Eireli, tem que ter dinheiro, galera. Pelo menos 100 mil reais. Pelo menos 100 mil reais ali para ficar ali, ó, livre, guardado no caixa, certo? Para justamente garantir o funcionamento daquela empresa, porventura. Quem é que tem dinheiro como esse, professor? Tá? Eu tô falando aqui na realidade para vocês, que eu sei que são estudantes, são alunos. Não, professor, isso é uma realidade muito louca, muito distante. É distante, não é para todo mundo, não. O MEI certo? O MEI é uma realidade para qualquer pessoa. E eu vejo muito durante as minhas aulas vocês falando, professor, meu pai minha mãe é. E sim, o MEI ele foi criado, é super recente a lei. A lei de 2008, 2009. Tá? A lei da microempresa individual, que ela visa justamente isso. O objetivo era essa pessoa que fazia bico, que trabalhava de forma autônoma e não prestava conta com o Estado, para que ele prestasse conta com o Estado. Ele pudesse se organizar melhor, ele pudesse ter estratégia melhor, certo? A cooperativa, ela tem esse ideal também. E aí, cara, tu que tá tendo dificuldade, que não tem grana para abrir uma empresa pesadíssima, bora colaborar, bora junto crescer. Tu que é pequeno empresário, tu que também é pequeno empresário, bora se juntar. Se a gente, eu trabalhando sozinho, eu não dou conta de ter uma demanda maior, mas a gente trabalhando junto, agora a gente tem um porte de uma empresa maior, a gente pode competir com grandes empresas no mercado. Essa é a grande ideia. Então, quando a gente cria essa empresa, o geral não é o lucro pelo lucro em si. É o que? Fazer com que o nosso trabalho ganhe um novo patamar, certo? É crescer como empresa, é atingir outros patamares, enfim. Mas o geral da cooperativa não é o lucro para a cooperativa. E para onde é que vai o lucro depois? Está aqui, ó. Segundo a lei, artigo 4º, inciso 7º da Lei 5.764 e do artigo 21, inciso 4 da mesma lei, o que é que vai acontecer? O lucro vai para onde? É destinação proporcional das operações realizadas pelo associário ou com o critério previsto na organização estatutária. Certo? Então, se porventura tiver um acordo daqueles grupo estatutário, do estatuto daquela cooperativa, beleza, tá? Então, a gente pode ter fins não proporcional, mas, em geral, a regra é que esse lucro seja dividido e partilhado proporcionalmente entre os associados. As sobras, a lei sabiamente prevê a devolução das sobras será proporcional às
operações realizadas pelo cooperado ou conforme previsão estatutária. As sobras constituem as economias da cooperativa para os associados e ao final de cada ano são distribuídas de acordo com o valor das operações realizadas pelo cooperado. Galera, tudo isso aqui precisou ter uma legislação para determinar que fins acontecem, tá? Para que eles possam prestar conta, porque senão, provavelmente, a gente poderia ter aí alguém sobressaindo diante de outras, tá bom? Então, a gente tem uma legislação, então o Estado, ele intervém sim, tá? Nesse aspecto de criar uma legislação para o pleno funcionamento dessa cooperativa, ok? Porque, beleza, ela pode surgir num momento de crise, problemas, porém, mais para frente, a gente pode surgir aí uma cooperativa, ela perder, se desvincular, ter corrupção, tá? Porque não, galera, a corrupção não acontece só no Estado, tá? A corrupção pode acontecer dentro de empresas privadas, empresas familiares, acontecem corrupção, cooperativas também não é diferente. Então, a legislação, ela surge justamente para abarcar ou criar aí uma regra de um bom funcionamento ou de um pleno funcionamento individual. Bom, dentro do ramo do cooperativismo, temos vários ramos, tá? Hoje a gente não tem todos esses ramos, tá? A gente reduziu para 7, tá? A gente tem o agropecuário, a gente tem consumo, a gente tem crédito, não tem educacional, especial, infraestrutura, a gente tem de trabalho, tem de saúde, certo? Salvo engano, transporte também. E alguns dos outros, eles foram meio que incorporados, né? Mineral entrou dentro de produção, tá? Produção também tem, mineral entrou dentro de produção, educacional, ele se incorporou dentro de trabalho, tá? Então, a gente tem alguns outros que vão se associar. Mas bora conhecer cada um deles, quais são os ideais de cada um desses ramos do cooperativismo? O primeiro, galera, e talvez o mais utilizado aqui no Brasil e especialmente no Piauí, tá? E aí muita gente associa logo cooperativismo com o setor agrário, tá? Mas não é, tá? O agropecuário é um dos caminhos do cooperativismo, tá? O que é que move essas cooperativas desse ramo agropecuário? Envolve todas as cooperativas do ramo agropecuário, extrativista, agroindustrial, aquícola e pesqueiro. O papel da cooperativa é receber, comercializar, armazenar, industrializar produções dos cooperados. E aí a gente já tem aquele ideal que eu falei para vocês. Eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma pequena fazenda familiar com produção voltada para a própria família. Mas eu preciso crescer, tá? Eu até consigo produzir mais, mas eu não tenho capital, eu não consigo exportar e levar essa produção para outro lugar. Eu consigo crescer em um determinado patamar. E aí é onde entra justamente a ideia, por exemplo, de uma empresa do agronegócio. Ou a empresa não, a cooperativa do agronegócio. Bora juntar aqui, ó, o Gustavo com a Yara, com o Assis, como empresas, cada um deles, do agronegócio para produção de, sei lá, de cajuína, tá? Sozinhos a gente consegue vender para cada um da nossa cidade, mas a gente não vai conseguir vender para o estado inteiro, tá? Por questão de logística, de transporte, de pagamento de funcionários, a gente não consegue, tá? Aí onde surge, por exemplo, a cooperativa. João, então pega lá. Pega a fazenda da Yara, a fazenda do Assis, a fazenda do Gustavo. Ou quem dera, né, Yara? Quem dera, né, Gustavo, que a gente fosse fazendeiro, ou não somos, né? E aí, o que que acontece? A gente, sozinhos, só consegue vender ali dentro da nossa própria comunidade, nossa própria região, mas juntos nós conseguimos crescer em número, tá? E exportar essa nossa produção de cajuína para o estado inteiro, certo? A gente ganha uma nova proporção. Por quê? Porque como colaboração a gente recebe, comercializa, armazena, industrializa a produção. Beleza?
É claro que a gente vai ter acordos próprios, né? Então vamos lá. Então, para que a gente seja bem visto fora do país, né, ou fora dentro do nosso próprio país, a gente vai criar regras. Aí o Gustavo que produz a cajuína de um jeito, eu que produzo a cajuína de outro jeito, o que que a gente vai fazer? A gente vai o quê? Conciliar. O que que é o ideal? Certo? Qual é a melhor forma? A gente vai seguir alguma política ambiental, por exemplo, talvez seja interessante para a gente ser bem visto lá fora, e isso que é levar a nossa produção, tá? Ah, professor, mas isso aumenta o custo. Aumenta, mas é para isso que a gente está junto, né? Para que a gente possa colaborar, tá? Então, a gente vai oferecer, por exemplo, essa assistência técnica educacional também. Então, é o momento da gente poder sentar, conversar, refletir. Olha, vamos melhorar essa produção? Vamos aderir a alguma política internacional, né, para a gente poder vender até para fora do país, para a gente poder conseguir investimentos de algum banco, por exemplo, porque o banco pode fazer financiamentos, mas a gente tem que respeitar algumas políticas. Tá? E aí a gente tem, vamos trocar as figurinhas no aspecto, por exemplo, de assistência técnica, tá? De ter por exemplo, de ter um engenheiro para coordenar todo mundo, certo? Para poder assistir todo mundo. Então a gente pode criar essas possíveis políticas dentro da própria empresa. Vamos a exemplos, tá? Exemplos daqui do Piauí, na cidade de Simpliciamente, nós temos a Comap, tá? Que é a Cooperativa Mista de Apicultores da microrregião de Simplício Mendes. Galera, apicultor é quem produz, quem trabalha com abelha, tá? Especialmente para quem a gente produz abelha, mel e seus derivados, própolis e por aí vai indo, tá? Olha o histórico delas. Com dificuldade de comercializar em nome da associação em 2007, foi criada a Comap, a Cooperativa Mista de Apicultores da microrregião de Simplício Mendes. A Comap envolve os seus trabalhos sem distinção de raça, cor, sexo, opção sexual, mas a sua filosofia é apoiar aqueles que estão mais desprotegidos das condições dignas de sobrevivência, sempre com foco nas questões de inclusão social de mulheres. A Comap desenvolve trabalhos em 10 municípios e fica no entorno da cidade simplesmente. E ela atua justamente na produção da produção de abelhas com todos os seus propósitos do aspecto de produção, tá? Então, qual é o grande foco? Focar nos pequenos produtores, tá, de mel, certo? E claro, seus possíveis derivados e elevar a sua produção. Então a gente tem a venda dos produtos da Comap em todo o estado e até fora do próprio estado. O que antes era restrito à própria região, a gente consegue elevar essa produção para fora. E a gente consegue solucionar um problema social aqui, ó. Então a gente consegue gerar receita, renda, gerar emprego e renda para o quê? Para diversas pessoas, independente aí de diversas questões sociais que provavelmente poderiam estar sendo o quê? Afastados daquela prática, daquela produção. Bom dia, Geisla. Tudo bom contigo, minha querida? Outros exemplos que a gente tem do setor, do ramo agropecuário, tá? Dentro da cooperativismo aqui no Piauí, nós temos o Campal, tá? Que é a Cooperativa Artesanal Mista de Parnaíba, e o Babaçu Coop, tá? Que é a produção também, aqui não de normalmente a cooperativa artesanal mista tem uma grande produção de carnaúba e cocos, né? Já o Babaçu Coop é a cooperativa dos produtores, dos extratores de coco babaçu. Galera, coco babaçu é uma planta que o pessoal fala, é uma planta típica da Amazônia, tá? Ela não é embora a gente tenha muito no nosso estado, mas é uma planta típica da Amazônia. Então, sim, a gente tem a Amazônia, plantas da Amazônia no nosso estado, para quem não sabe, tá? Babaçu é um desses exemplos. E é uma planta que o pessoal fala assim, tudo se aproveita da babaçu, tudo. A madeira
participar da construção civil, tá? Artesanato, a madeira que eu digo é o caule, tá? Pode fazer palmito a partir dele, as folhas, né? A palha, pode estar no artesanato, na cobertura de casas, por exemplo. Do fruto, a gente tira absolutamente tudo dele, tá? Primeiro das amêndoas, tá? Que pode ser comestível. Normalmente se extrai o óleo do coco babaçu das amêndoas, né? Que seriam as sementes, tá? O fruto em si, ele é um fruto seco, tá? Ele é um coco, não é exatamente o coco que nem o coco da praia, ele é um coco seco. E a gente tira. Quem já viu o coco babaçu, ele é todo cheio de fibrazinhas, cheio de fiapozinho, tá? Então aquelas fibras, elas podem ser concentradas e criar na criação de artesanato, uns artesanatos mais delicados, cheio de fibra, muito bonito, tá? Pode ser feito a partir dele. Essa parte a gente chama, essa parte do fruto a gente chama de epicarpo, epi de fora, tá? Aí a gente tem o mesocarpo, que está intermediário, e o endocarpo, eles são mais duros, mais rígidos. É aquele desenho, esse desenhozinho aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, seria o símbolo do fruto do coco babaçu. Quando a gente corta o babaçu, a gente tem esses espaços aqui, ó. Então essa parte interior aqui é que chama de mesocarpo e o endocarpo que contorna a amêndoa. Esse buraquinho que a gente tem aqui, ó, onde ficaria a amêndoa, certo? Como se tivesse partido ao meio, exatamente. Então, esse mesocarpo e esse endocarpo são as partes mais rígidas. Porém, é muito nutritivo. O que, que o pessoal faz? O pessoal tritura ele e faz farinha. Então, a gente tem farinha de coco babaçu. Tá? Feita a partir disso. Dá para fazer bolo, dá para fazer pão, dá para fazer de tudo. Botar no beiju. O beiju o pessoal gosta de botar a castanha, a amêndoa dela, né? Fica muito gostoso. O óleo de coco babaçu. Dá pra fazer bolo frito com ele. Ai, eita, melhor parar que eu já tô salivando aqui. Brincadeira, galera. E também dá pra fazer carvão vegetal, tá? Dessa mesmo mesocarpo aqui. Então, é uma planta que o pessoal diz que tudo se produz. A gente tem algumas históricos, tá? Meio que vamos dizer assim, vamos dizer problema e solução ao mesmo tempo, né? O que, que a gente tem com histórico aqui no nosso estado, tá? O Piauí já foi um grande produtor, tá? De babaçu, tá? Hoje em dia está reduzindo bastante por diversos motivos, tá? Então a gente precisa entender o histórico familiar, né, de pessoas e tal, que mudaram, tá? Então a gente tem, por exemplo, as quebradeiras de coco, tá? No Piauí, a nossa atual governadora já foi, né, uma quebradeira de coco, inclusive, tá? No atual estado, onde a educação tem crescido maravilhosamente bem, muitas pessoas têm se afastado dessa tarefa manual, árdua, difícil, tá? Porque não é fácil. Inclusive, tem alguns problemas, alguns estudos que apontavam justamente possível, possíveis problemas de saúde. A gente está falando de ler, de quebrar o coco, de possível contaminação com algumas bactérias também e tal. Alguns problemas sociais também, tá? Que a gente poderia ter de saúde pública. Mas isso é um problema? Não, porque a gente tem tecnologia agora. Né? Então, a tecnologia que quebra o coco, tá? Então, eu não preciso ficar lá martelando, tá? Então, professor, mas para comprar uma máquina, cara, é por isso que a gente tem cooperativas, tá? É para juntar essa tradição popular de famílias que trabalhavam com isso e manter essa atividade, pegando um produto que a gente já conhece tanto, que é tão rico, que é tão valorizado no nosso mercado brasileiro, porque sim, é muito valorizado. O coco babaçu, a carnaúba também é extremamente valorizado. A cera da carnaúba é utilizada na produção de tintas de carros dos veículos. É utilizada para o polimento de carros também. Então a indústria automobilística utiliza muito a carnaúba. Então o nosso estado tem essas riquezas. São símbolo do nosso estado. A carnaúba, gente, tá no nosso escudo do estado, no brasão do estado, tá no brasão da universidade, nossa Universidade Federal do Piauí, é símbolo, inclusive, do Piauí, né, do Piauí, e do Nordeste. Então, essas produções que têm se perdido parte da sua produção, porque era uma produção artesanal, muita gente não quer mais continuar com isso, porque é um trabalho braçal, que não é tão valorizado, isso é um ponto.
a ser considerado, mas que a gente pode solucionar com o quê? Com ajuda coletiva, com a automatização de processos. Temos máquinas para fazer esses processos que eram trabalhos braçais. E as cooperativas elas estão aí para isso, para fazer com que essa pequena população ela não se afaste desse tipo de trabalho, para que ela recrie, que ela repense uma forma de solucionar seus problemas, tá? Desse problema de produção, essencialmente, tá? Então aqui a gente tem muita produção aqui no nosso estado, tá? O estado que mais produz babaçu, de fato, é o Maranhão, tá? O nosso estado irmão, tá? E de fato, porque de fato no Maranhão tem uma Amazônia legal, é uma planta símbolo da Amazônia. Outro ramo que a gente tem de setor de transporte, entram aí as cooperativas do setor de transporte, que elas prestam serviço em transporte de carga e passageiros. Ganham destaques aí Picos, que é o grande entrave do Piauí, entrave comercial, né? Então o pessoal chega e vai por Picos, né? Então quem chega no Piauí, quem sai do Piauí acaba passando por Picos, né? Então é um grande eu esqueci a expressão correta, mas é um grande entrave ali de rotas, né, de caminhões, né, que passam, que transitam dentro da própria região. Nós temos também a COCAP, que fica em Uruçuí, que é uma outra região extremamente produtora no nosso estado, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês. A primeira coisa que a gente faz é olhar a nossa própria região, quais são as nossas potencialidades para encontrar possíveis soluções, tá? Então, o que a gente tem em Uruçuí? Grande produção de soja, tá, do nosso estado, tá, uma grande produção de grãos do nosso estado, tá na região próxima a Uruçuí, Bom Jesus, certo? Então, quem tá nessas regiões aqui tem que estar ligado. Poxa, o setor de transporte ajuda, carga, foca ali. Mas não, professor, eu tô aqui na região de São Raimundo Nonato, por exemplo, uma cooperativa de transporte pode funcionar? Funciona, galera. Em que aspecto? Transportar passageiros, tá? Aí tu vai entender que eu não foco agora na carga, mas eu foco no turista. Como é que esse turista chega na minha cidade? Como é que ele vai se deslocar dentro da minha cidade? É diferente, galera. A gente hoje tem uma coisa chamada Uber, né? Não sei se a tua cidade tem Uber. Conta pra mim aí que eu quero saber, tá? Mas o Uber é uma multinacional, uma empresa estrangeira, não é daqui do Brasil, tá? Mas que tem funcionado bastante, até como uma forma de renda de muitas pessoas, tá? Mas a Uber, galera, é uma forma de transportar pessoas da mesma cidade, certo? Eu solicito um carro para me deslocar da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para um restaurante, uma coisa do tipo, certo? Normalmente o turista que usa esse aplicativo, ele não vê tantos benefícios, talvez só o lado econômico, tá? Então ganha o passageiro que paga um pouco mais barato e ganha também o motorista que ganha uma segunda renda ali. Tem muita gente que trabalha integralmente na Uber, mas os relatos é que o ganho é pouco, é baixo, é muito baixo, tá? Então normalmente você vai ver ali uma segunda renda, tá, daquele trabalhador, tá? Ali é a hora que compensa, né? Mas a cooperativa, ele tem um outro olhar. Ele tem aquele olhar de quê? De coletivo. Então, quem é que eu vou estar transportando? É passageiro? Esse meu passageiro é um turista? Então, tem algumas cooperativas do setor de transporte que são justamente cooperativas que têm esse olhar de transportar turistas. Então, a minha cidade é uma cidade turística. Então, o meu turista, ele quer se deslocar de um lugar para outro, ele quer ir para um restaurante, ele quer ir do hotel para o restaurante, ele quer ir do restaurante para um parque ambiental. Então, poxa, quais são as potencialidades que a minha região tem? Muitas vezes o turista ele chega, às vezes esse turista é um turista que não foi a lazer, ele foi a trabalho, mas ele pega ali uma hora de folga dele e fala, poxa, eu queria ir comer num restaurante legal, poxa, eu peguei um horário de folga livre agora, eu queria ir para um parque, tem um parque, qual é o parque que tem aqui? Então, não é qualquer motorista que está ali simplesmente querendo ganhar uma segunda renda que vai saber orientar
o turista de qualquer forma. Então, aquele colaborador que está ali na ponta, tá? O motorista de turista, tá? Do turismo, que focada no setor de turismo, ele tem esse olhar de conversar, de saber guiar, de saber transportar, levar esse turista para os principais pontos, de fazer as recomendações, de oferecer o suporte de cuidado, de perigo, porque às vezes você não sabe dos perigos que tem na tua cidade. Aliás, você sabe dos perigos que tem na tua cidade, mas um turista não sabe. E aí você quer o quê? Botar o teu turista em maus lençóis, ou tu quer fazer que o teu turista não só volte, como ele recomende que outras pessoas voltem para minha cidade, para fazer a economia da minha cidade melhorar, ir além, crescer ainda mais, né? A gente quer melhor, a gente quer progresso, né? Então essa é a grande ideia, tá? Então aqui a gente tem dois exemplos aqui no nosso estado, na cidade de Uruçuí, na cidade de Picos. Uruçuí Coocap e Picos Copevasp, desculpa, Cocavep, tá? E aí a gente tem também outras empresas do setor de transporte. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? Outros ramos do cooperativismo que a gente vai ter, a gente tem um cooperativismo de consumo. Então a gente já falou agropecuário, tá? A gente falou transporte, 3, consumo. Então 3, eu vou até numerar aqui 2 e certo? Então falamos de 3 agora. Ó. O terceiro, consumo. Ele abrange cooperativas que realizam compras comuns. Foi assim que o cooperativismo nasceu, nos exemplos que eu dei para vocês lá no começo da aula, viu, Geisla? Sei que chegou um pouquinho mais atrasada, vale você voltar lá no começo da nossa aula que a gente explicou o histórico do cooperativismo, como foi que ele surgiu, para que ele surgiu, como é que ele funciona, tá? Então, qual a grande ideia? Pessoas ou grupos coletivos que realizam compras em comum, tá? Além daquelas destinadas a serviços turísticos, formadas por pais em busca de serviços de educação, tá? Focada na compra em comuns, os artigos de consumo dos seus cooperados. O foco é esse, é o compro do consumo em comum. Antigamente, a gente tinha as cooperativas de educação. A gente ainda tem cooperativa de educação? Tem, só que a gente coloca agora elas dentro do setor de produção ou de consumo, dependendo da cooperativa, tá? Então, os associados, é como se fosse uma escola privada, é uma escola privada, tá? Que você vai pagar uma mensalidade para ela, certo? Claro, os cooperados, né? Então, eles se juntaram por algum motivo, certo? Às vezes, eles se juntaram porque todo mundo era operário de uma fábrica, tá? Aí eles queriam uma escola melhor naquela região, tá? Diferente das escolas estaduais, das escolas municipais, por algum motivo. Às vezes é uma cooperativa ligada, por exemplo, a um ideal pedagógico. Ah, segue o Piaget à risca. Não, segue Vygotsky à risca. A gente tem umas cooperativas desse jeito. Tá? Então, por esse motivo, por esse ideal, juntaram-se um grupo de pais e criaram essa escola com esse ideal. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns supermercados que foram criados justamente com esse ideal e algo recente. Tá? Aqui no Piauí a gente não tem alguns exemplos como esse, mas esse é um exemplo que eu achei interessante. É de Blumenau, lá de Santa Catarina, a Cooper. Tá? Ela é uma cooperativa que ela surgiu com cooperados de uma grande fábrica que a gente tem no Brasil inteiro, tá? Inclusive aqui no Piauí, ela tem lojas aqui no Piauí, tá? E aí, o que aconteceu? Essa Coop, ela só acontece nos municípios lá de Santa Catarina. Começou em Blumenau, mas tem regiões circunvizinhas. É um supermercado, tá? Basicamente é isso. Então, os cooperados têm que ser todo mundo de uma determinada fábrica, todo mundo é operário de uma determinada fábrica, pelo menos no começo era assim. Hoje em dia eu não sei se tem essa restrição, tá? Mas eles são cooperados e eles pagam um pouco mais barato ao comprar dentro desse supermercado aqui dentro, tá? Aí, claro, outras pessoas também podem comprar, né? Elas compram preço normal, certo? Aí, ó, só pra gente fechar aqui, ó. Podem ser fechadas ou abertas. As fechadas admitem cooperados somente pessoas ligadas à mesma cooperativa, sindicato ou profissão. Tá? Então, no começo,
a Cooper tinha esse histórico. Só podia fazer parte da cooperativa, ser um associado e comprar mais barato nesse supermercado aqui, quem fosse operário de uma determinada fábrica que a gente tinha, uma empresa de roupas da indústria têxtil ainda mais, tá? Hoje, eu não sei se ela continua fechada, tá? Eu acredito que ela já esteja aberta. O que que é aberta? Qualquer pessoa pode criar esse tipo de associação ou fazer parte dessa associação. Aí, claro, né? Tem um custo de manutenção para fazer parte daquilo dali, para fazer parte daquela cooperativa, tá bom? Mas a grande ideal dela é você comprar produtos, todos os associados poderem fazer compras aqui a preço de custo, a preço muito mais barato que se ele fosse comprar no supermercado convencional. Às vezes é interessante, tá? Às vezes é interessante para mim, entenda, tá? Que a partilha, se porventura ter lucro, tá? Não é pegar o produto em si, mas é receber o lucro em si, tá? O dinheiro que sobra, tá? E se sobrou cargas, comidas, aí claro, tá? Vende, né? Faz desconto, faz liquidação, enfim, certo? Outros exemplos de consumo que a gente tem, a Aurora, tá? É uma grande marca de produtos de origem animal, tá? Lá também de Santa Catarina, foi fundada por 18 homens que representavam 8 cooperativas de Santa Catarina, a Aurora Alimentos. Hoje é a maior cooperativa produtora de alimentos no Brasil e referência no mundo em tecnologia de produção de carnes. Eles eram pequenos e ó, cresceram, tá? Esse era o grande ideal quando eles surgiram, tá? E a gente vai ver nos supermercados. Provavelmente na cidade de vocês vai ter produtos dele. Então, consumo foi o 3, 4, saúde. O Brasil é pioneiro e referência nesse setor, envolve cooperativas relacionados à manutenção e à conservação da saúde. Aqui no Piauí, temos o exemplo da Coop Neuro, que é a Associação de Neurologistas do Estado do Piauí, especialmente ficam no município de Teresina, tá? Então você pode ser atendido por eles. E a mais famosa no Brasil inteiro, e muita gente nem sabe que é a Unimed. É um plano de saúde, tá? Privado, mas é uma cooperativa, tá? Ela é um sistema de cooperativas médicas brasileiro que atua como operador de plano de saúde. Ela é aberta, tá? Mas normalmente tem um teste para você, né? Para o médico, né? Fazer parte da cooperativa, fazer parte, tá? Então, a Unimed é um dos exemplos que muita gente não sabe que é uma cooperativa, mas é um exemplo interessante aí, dentro desse campo, tá? Então, saúde 4, aí bora aqui, ó, 5, 6 e 7, certo? Então, temos 7 tipos, ramos diferentes do cooperativismo. Cooperativismo de crédito está relacionado com soluções financeiras, especialmente para cooperados, tá? 6. Trabalho, produção e serviço. Esse segmento reúne as cooperativas que apresentam serviços especializados a terceiros. Também envolve a produção de bens, como materiais reciclados, artesanatos. Vou já mostrar os exemplos aqui. Esse exemplo aqui talvez seja o mais importante para vocês, que é a ideia, por exemplo, de reciclagem. Muitos catadores de lixo entram dentro desse ramo aqui, tá? E infraestrutura, construindo cooperativas que fornecem serviços essenciais, como energia e internet. Ó, o principal exemplo aqui que a gente tem são as cooperativas de reciclagem, tá? Botei aqui um exemplo, tá? A Sonho de Liberdade não é do Piauí, mas ela recicla madeira, tá? E aqui a gente tem duas outras cooperativas de reciclagem, que são de catadores de lixo, a Copcata, que fica em Parnaíba, e a Copcata 3Rs, de Teresina. Elas coletam lixo reciclado e vocês podem reciclar esse material, dando o ideal ambiental, gerando emprego para muita pessoa que não teria condições de resistência, né, subsistência, de trabalho digno, essencial. Galera, vai ficar a atividade para vocês. Questão 1.
alternativas da questão 1, questão 2, alternativas da questão 2, questão 3 e alternativas. Foi um prazer enorme estar com vocês. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Grande beijo, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.